volta com o programa Brasil Cristão. Graças a Deus, estamos falando ainda sobre o sacramento do matrimônio, porque queremos responder todas as perguntas que nos chegam. Nessa sexta-feira é importante isso. Por que nós estamos esgotando todas as dúvidas a respeito do sacramento do matrimônio? Porque esta sexta, gente, dessa semana, né, o Brasil Cristão vai ser especial. Lembra que nós fizemos aqui, no final de cada mês, nós estamos fazendo um Brasil Cristão especial de perguntas e respostas. Então, para esta sexta-feira agora, né, Padre? Padre Douglas vai estar aqui à disposição para responder todas as perguntas de todos os assuntos que vocês quiserem enviar, menos sobre matrimônio. Vai ser um bate-volta. É porque nós estamos já respondendo hoje aqui do matrimônio. Isso. Mas na sexta-feira agora vamos abrir aqui para você perguntar o que quiser, tá bom? E por isso nós vamos continuar então respondendo as dúvidas, porque a própria dúvida que chega não deixa de ser uma catequese, né? Um ensinamento. Eu acho interessante, até já o pessoal com certeza está enviando perguntas aí, mas só uma pequena introdução para o último bloco nosso. Muitas vezes a gente ouviu isso, que a Igreja Católica é contra o sexo. É como se, né, Deus, né, primeiro dia, segundo dia, né, você aí cria o homem, cria a mulher, aí ele vai dar uma dormida, o diabo percebe que ele vai dar uma descansada, vai lá e bota o sexo. Né, como se fosse uma coisa do demônio que colocou, e que a união de Adão e Eva, isso teria sido o pecado. Eu já ouvi tanto absurdo sobre isso, tanto absurdo. E dizer que a igreja é contra o sexo, né? O demônio não teria capacidade de inventar algo assim, jamais. Jamais. A igreja é tão a favor, mas tão a favor do sexo, que para ela esse negócio é elevado à dignidade de sacramento. Exatamente. O que a igreja quer é salvar o sexo. Fazer com que o ser humano pare de colocar o sexo onde não é o seu lugar. Porque senão ele é uma força tão grande que fora do seu lugar ele causa destruição. Exato. Esse é o problema. O pecado tira as coisas do lugar. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ou uma forma de você destruir uma coisa é desvirtuar o objetivo dela, removê-la do lugar, tirá-la da posição. Tudo isso destrói uma coisa. E foi isso que Satanás fez. Satanás não criou o sexo. O sexo é a união entre homem e mulher, e homem e mulher foram criados por Deus, ora mais. Tanto que o termo genitais, né? Genital, tem esse termo latino, é a mesma radical da palavra gênesis. Gênese é origem, são os órgãos da origem. Ora, quem pôs esses órgãos nos nossos corpos não foi o demônio não tem poder de criar corpos. Deus criou os nossos corpos e criou para ele, criou para a sua glória os órgãos sexuais. Então, são santos, são puros, devem ser usados sim, com intensidade, com amor, no plano de Deus. No plano de Deus. O Padre Léo, nosso querido, falecido Padre Léo, ele sempre dava retiros para casais em Betânia, né? Ainda continuam os retiros lá com o Padre Vicente, e ele dividia esses retiros em espiritualidade de casal, sexualidade e afetividade, eram 3. Quando ele ia dar retiro de sexualidade, ele falava muito do sexo, né? E ele costumava dizer que isso mesmo, né? Que o sexo, o gozo do sexo, o gozo sexual é um prelúdio da glória eterna. Nossa, né? Algumas pessoas ficaram escandalizadas, mas é exatamente isso. Né? De tão santo, de tão puro, de tão lindo, que é isso que Deus fez para nós. Amor e responsabilidade, né? É um binômio que você não pode... O amor é responsável um pelo outro. Você não pode ter uma relação de amor se você não é responsável pelo outro. E você só é responsável pelo outro quando você o assume no altar de Deus. A palavra responsabilidade está para resposta. Quem é o responsável? É aquele que responde por aquilo. A habilidade de responder aquilo. Então, como você tem um ato e não está disposto a responder por ele e por suas consequências. Não, eu quero ter aqui o ato, mas
eu não quero o risco de que isso gere um filho. E também não quero ter esse ato, mas não me vincular com a pessoa. Caso ela goste do meu desempenho e tudo mais. Opa, mas então você não é responsável por esse ato? Usurpador. Você é um usurpador, exatamente. Então, sexo exige responsabilidade, exige vínculo, exige que você responda por ele. Quando você se diverte com algo e não responde por aquilo, bom, isso me lembra só um ambiente na face da Terra, um playground, onde os brinquedos estão ali, todo mundo se usa, se diverte, depois volta para casa e aquilo fica lá, não é meu. É assim que nós vamos tratar o que Deus criou? Não responda pelo sexo, responda pelo seu corpo. Responda por aqueles a quem você vai unir o teu corpo. Seja responsável, aprenda a responder por aquilo. E não fique delegando para o pecado ou delegando ao outro como se o outro fosse problema dele só. Nós somos uma comunidade humana. E nessa era, gente, de pornografia descabida, desregrada, tudo é agressivo, né? Nós estamos muito feridos, nós estamos de fato precisando, eu vou dizer, olha, assim, de todo o coração, primeiro, reconstruir o altar dentro do nosso coração para ter intimidade com Deus. É necessário que a gente tenha uma experiência profunda com o Senhor. E tendo a experiência profunda com o Senhor, se cercar de meios, né? Porque é aquele negócio. Eu, como fui seminarista há quase 9 anos, eu me recordo quando a gente lida com esses dramas interiores, né? Aquela pessoa fala, padre, vou falar bem escrachado, tá? O cara tá com a tentação e ele está com vontade de se masturbar. É isso que está acontecendo. Aí o que ele faz? Ele corre para a capela e fica lá diante do Santíssimo. Não posso masturbar, não posso masturbar. Quando ele sai da capela, ele vai fazer o quê? Vai se masturbar. Exatamente. Por quê? Porque a mente não enxerga a negação. A negação é um modo de afirmar. Eu gosto de dizer isso às pessoas quando elas vêm me pedir direção a respeito de como vencer maus pensamentos. Então, a primeira coisa, para você vencer um mau pensamento, pare de ficar brigando com ele. Vou dar um exemplo, ó. Tá aqui uma xícara. Então, suponhamos que eu tenho o objetivo de não pensar nessa xícara. Aí a pessoa vai, como o Fernando diz, diante do Santíssimo, meu Deus, eu não posso olhar para essa xícara, eu não posso pensar nessa xícara, eu preciso me livrar dessa xícara. Qual é a palavra que você mais fica dizendo? Xícara, xícara, xícara. A mente não se desvincula dela. Então, se eu preciso pensar na xícara, o que eu vou fazer? Nossa, que celular legal, nossa, que folha branca, nossa, que Bíblia enorme. E eu esqueço a xícara. Por consequência, fixar a mente em outras coisas. Exato. Para que ela se ocupe e, ocupando-se, não se fixe no objeto do qual eu quero fugir. Até porque existe um tempo para o desejo. O desejo superficial, ele passa, de fato ele passa. Agora, se cair na vontade, já era. Então tem que correr. 20 segundos. Eu estou colocando isso, gente, porque eu vejo é de suma importância. Começa assim e o ceder aos apetites da carne, o que vai acontecendo? O homem é insaciável, porque ele é eterno, nasceu de Deus, tem que ir para Deus. Então começa com masturbação. Essa porcaria não vai te satisfazer. Aí você começa a inventar outras coisas. Vai com isso e a pornografia. Essa porcaria também não vai te satisfazer. Aí você começa a buscar, não sei, prostituição. Aí não vai satisfazer. Aí do uso natural da mulher já começa a inventar outras coisas. A coisa, sabe, vai chegando num desregramento e aí esse ser humano vai chegar para casar com alguém. Destragado. Destruído. Para voltar, é um caminho longo de cura interior. Tanto o homem quanto a mulher, viu? Não estou aqui, porque tem mulheres que estão chegando no casamento também destruídas. Então, o batismo no Espírito Santo. Eu me lembrei muito do Padre Eduardo aqui, porque às vezes a gente está falando do assunto, ele fala uma palavra, batismo no Espírito Santo, para resolver os nossos problemas. Vida nova, nós temos que ter uma sexualidade, sim, madura, nós temos que olhar e encarar a nossa sexualidade. Nós temos, e não só sexualidade de órgãos genitais. Aliás, o maior
órgão genital é o cérebro, né? Não é a vagina e pênis. Então, nós temos que encarar isso de forma saudável. E a igreja tem tanto a conversar sobre isso, né, padre? Tem tantos ensinamentos para a gente tirar essas coisas aradas que ficam colocando no meio disso. Ver, olha, é lindo, mas foi criado para isso aqui e vamos viver a vida. E aí a gente vai se curando e vai crescendo. Vamos no zap, zap, zap. Ah lá, ó, Francisca Machado. Boa tarde, sua bênção, padre. Deus abençoe. Porque as pessoas vivem em comunhão estável, porém não são casadas na igreja, não podem comungar na Santa Missa, mesmo vivendo há mais de 30 anos juntos. Filha, assim como o casamento não é ponto na carteira que caduca, ele também não é uso capião, que depois de 5 anos vira matrimônio sozinho. Matrimônio se celebra no altar. Não é o tempo quem faz o matrimônio, é a celebração do sacramento. Mas, padre, são 30 anos, podia ser 100. Se vocês vivem 30 anos juntos, a pergunta é, por que não celebraram o matrimônio ainda? O que é que está impedindo? Porque, às vezes, pelo tom da pergunta, se quer delegar à igreja a culpa. Nossa, como a igreja é ruim, ela não me dá a comunhão. Escuta, mas a igreja está impedindo você de se casar? Se lembra da dinâmica de explicação do regime sacramental que eu dei na terça-feira passada? Importante que, eventualmente, se alguém nos está assistindo hoje e não assistiu o programa de terça passada, muitas arestas vão ficar. Você vai ficar sem entender muita coisa, da qual nós hoje já demos por suposto, porque na terça passada nós falamos exaustivamente sobre o matrimônio em si, o que de fato ele é. Então, existe um regime, uma disciplina na graça, na qual nós que nascemos na igreja já ingressamos e vamos progredindo ao longo de toda a vida. Ou, eventualmente, alguém que, depois de adulto, entre na economia da graça, né, no regime da graça, passa a viver. Então, você não pode ter recebido batismo, eucaristia, crisma, ou seja, vivendo toda uma disciplina sacramental e no momento tão fundamental da vida humana, que é unir-se a alguém para constituir uma família, não fazer isso de modo sacramental também. A igreja está disposta. Eu tenho visto casais, eu tenho, graças a Deus, celebrado muitas legitimações matrimoniais. É esse o termo que nós damos a estas uniões estáveis, como a nossa irmã colocou. Pessoas que vivem há anos juntos, a gente considera assim, de 5 anos para frente, já uma legitimação. Você vê claramente que a pessoa tem todos os propósitos do matrimônio, né? Ela já vive com validade material. Sim. O matrimônio. Falta a forma do sacramento. Então, vivem juntos, tiveram filhos, têm uma família, são fiéis um ao outro, se amam mutuamente. Basta vir à igreja e celebrar o matrimônio. E uma coisa que seria importantíssima eu dizer agora, em relação a esta pergunta. Criou-se uma ideia, é uma ideia falsa e nociva, inclusive, de que existem elementos fundamentais, essenciais para a forma do matrimônio, que na verdade não são fundamentais. Então, Drica, tem pessoas que dizem assim, não vou casar agora, estou sem dinheiro para fazer porque festa. eu estou sem dinheiro para fazer uma festa. Ótimo, é isso mesmo que eu ia falar. Então, porque eu queria uma festa. Ou então, olha, eu não tenho dinheiro para comprar um vestido agora, né? Para comprar roupa. Ou ao menos para dar um jantar. Porque eu sempre sonhei em casar, né? Entrar de noiva na igreja. Mas escuta, você sempre sonhou em entrar de noiva na igreja, mas já está junto com a pessoa há 20 anos. Você já se desvencilhou desse sonho há muito tempo, porque aquele ideal de entrar na igreja, de noiva, bom, se espera que a pessoa faça isso quando jovem, muito jovem, depois de um período de namoro, aí ela vai entrar na igreja, casar, para depois constituir uma família. Não, a pessoa já juntou, já constituiu família, às vezes já tem neto, e ainda quer entrar na igreja com um vestido enorme. Olha, é uma coisa tão sem sentido, você está pegado a um sonho ao invés de apegar-se a Cristo. Então, o que você precisa para se casar na igreja?
pegue o seu companheiro ou a sua companheira e vá na igreja. Ponto. Mais nada. Então, por exemplo, eu tenho feito isso muito na minha paróquia. Muito. Vocês vivem há quanto tempo juntos? 20 anos. Venham aqui numa missa. Missa de domingo. Missa de sexta-feira à noite. Vamos fazer todo o processo na secretaria, bonitinho. Eu rezo a missa. Após a homilia, a gente chama o casal e eles prestam consentimento no altar. Olha, não precisa contratar um fotógrafo caro, deixa isso lá para os casaizinhos novos que vão fazer esse patrimônio, né? De deixar para os filhos aquelas fotos, aqueles álbuns sofisticados. Não, filho, você já vive há tanto tempo junto. Tira a fotinha no celular ali, põe os filhos para tirar, né? Põe os netos para tirar. Celebre um matrimônio simples, numa missa na sua paróquia. O padre vai ter o maior prazer. Abençoa as alianças, né? Ali, quando o matrimônio é dentro da missa, após o Pai Nosso, no lugar do rito de comunhão todo, livrai-nos de todos os males, no lugar dessa oração vem a bênção nupcial. Então se reza o Pai Nosso, o casal vem diante do altar, o padre faz a bênção nupcial, porque ali vai ser o momento das núpcias do cordeiro, e é importante que o casal tenha as suas núpcias associadas à núpcia do cordeiro, porque é sacramento. Vocês vão ter isso dentro da missa. Case-se na igreja. Vai ter a graça de Deus. Gente, olha, só uma rapidinho mesmo. Quando eu me casei, não tinha dinheiro, não tinha nada, não é? O padre emprestou a igreja, a gente fez de almoço, um deu um pouquinho, o outro deu um pouquinho. Aquele negócio com frango e creme de leite, como que chama? Estrogonofe. Estrogonofe de frango. Não tinha nada, então mas assim, foi tão lindo. E no final das contas, a providência de Deus, ela vem e ela abraça você por causa da graça. Então você precisa confiar na graça. Nós precisamos, padre, sempre buscar a graça, o alto, o sobrenatural. Então você que está querendo casar, para de bobagem, vai atrás da graça de Deus, essa graça vai te abraçar tanto e seu casamento vai ser abençoado. A gente sente, as pessoas precisam voltar a se encontrar com a beleza da comunidade cristã. De ter irmãos e irmãs. Irmãos que ajudam, um dá flor, outro dá o vestido, outro empresta o sapato. Quando você tem irmãos e irmãs, ixi, a festa já está pronta. Já está pronta. Exato. Quem olhou meu casamento e falou, nossa, custou milhões de reais. Custou nada, não tinha nem dinheiro para nada. A providência de Deus e os irmãos fazem as coisas acontecerem na nossa vida. Vocês que estão em casa não percebem que nós não podemos nos tornar escravos do mundo. Criou-se um mercado ao redor do casamento. Isso. E estão querendo fazer você realmente acreditar que o que este mercado produz é algo fundamental sem o qual você não pode passar. Não posso me casar se não tiver aqueles trompetes de não sei quantos mil reais. Olha, se você tem condições de contratar os trompetes, muito bem, até porque aqueles rapazes, aquelas moças que cantam, vivem disso também. Sim. Não estou dizendo que é errado. Entenda, por favor, o que nós estamos dizendo. Agora, você condicionar ao matrimônio, ao trompete, ao tapete de espelho, ao vestido de 10 mil, à lua de mel em Paris, não faça isso. Aparecida do Norte, pode ser. Pode ser Parecida. Cada pousadinha bonitinha lá em Aparecida do Norte. Exatamente. O que eu estou dizendo é que você não pode prostituir a graça. Isso mesmo. Eu sempre sonhei com um casamento assim. O seu bolso arca com esse sonho? Não. Então, sonhe com o céu. Aleluia. Sonhe com o céu. Não, mas então a gente junta, vai viver junto. Quando tiver o dinheiro, a gente casa. Então, é isso que Cristo vale para você? Vale 1, 2, 3, 4 anos de pecado em nome de ter o dinheiro? Esperando o dia do dinheiro chegar? Em nome de aguardar o dinheiro chegar? Você joga a economia, o plano, o regime da graça fora. Me desculpa, meu irmão, se isso passa pela sua cabeça, ainda passa pela sua cabeça, você precisa nascer de novo. Isso mesmo. Aleluia, glória a Deus. É assim que a gente termina o nosso assunto de matrimônio, não é? Coloca tudo isso no seu coração e vai atrás da graça. Vamos rezar, padre? Aí o senhor nos dá uma bênção no final, faltam 3 minutos, vamos rezar o texto. Vamos rezar com a gente, padre? Vamos.
Hoje é terça-feira, nós vamos rezar os mistérios dolorosos. Nós já estamos atrasados. Alcança um pro padre. Aqui, padre. Obrigado. Quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus caminhando para o Calvário carregando a tua cruz. Seu casamento é a tua cruz? É o que vai te salvar? Então, abrace-o e conte com a graça de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, abençoe a cada um de nós que nesta tarde rezou e meditou sobre a grandeza do matrimônio. Que desça sobre cada casal, cada família, cada um de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amanhã nós voltamos com a graça de Deus aqui no Brasil Cristão e a gente espera você. Até lá.